O São Paulo, aí, né, perdeu aí o majestoso domingo, perdeu bem perdido. E ontem, na segunda-feira, no dia seguinte, foi a reapresentação do elenco já para iniciar essa preparação para enfrentar o Juventude neste meio de semana pela Copa do Brasil, jogo que é amanhã, já aí, tá bom? O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, ontem, após a derrota para o Corinthians, e treinou no CT da Barra Funda, visando o duelo contra o Juventude na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O Roger Machado contou com o retorno de Pablo Maia. O volante passou por uma cirurgia há um mês para corrigir fraturas no nariz e na face após uma lesão sofrida durante um treino no CT. Pela primeira vez desde então, ele trabalhou no gramado com o restante do grupo, tá? Então, Pablo Maia aí trabalhou ontem, na segunda-feira, na representação com o grupo aí e tá de volta. Deve ir para o banco aí contra a equipe do Juventude, ele deve ser uma opção, ainda deve ser o primeiro jogo dele depois desse acidente, né, que ele machucou o nariz, machucou o rosto aí, fez cirurgia e desfalcou o São Paulo por um bom tempo e tá de volta. Vamos ver se ele vai para o jogo aí amanhã contra o Juventude ou não. Outros atletas também avançaram em seus processos de recuperação. O Lucas Ramon e Rafael Tolói, que tratam dores na panturrilha direita, fizeram exercícios em campo, monitorado pela equipe de fisioterapia, tá? Então, Tolói e Lucas Ramon avançando aí nas suas recuperações. O zagueiro Alan Franco, desfalque após, né, ter um estiramento no músculo do adutor direito na última semana, não trabalhou com bola nessa segunda-feira. Porém, correu em campo sob a supervisão dos fisioterapeutas. Então, o Alan Franco não treinou com bola, tá? Não fez nenhuma atividade com bola, mas correu aí no gramado. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no Majestoso fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, enquanto o restante do elenco foi ao gramado. O Roger promoveu atividades em espaço reduzido com enfrentamento entre duas equipes, visando aprimoramento de posse de bola. Os jogadores treinam novamente nesta terça-feira, né? Tem treino aí do São Paulo hoje, e depois do treino tem a viagem para o sul do país, onde o São Paulo enfrenta amanhã o Juventude. Então hoje tem o último treino, fecha a preparação, logo depois viagem aí para Caxias do Sul, onde o São Paulo vai jogar amanhã contra a equipe do Juventude, né? Então as novidades mesmo do treino é Pablo Maia treinou, tá de volta, deve ir para o banco amanhã, vamos aguardar o treino de hoje para confirmar, e o Tolói e o Lucas Ramon aí avançando nas suas recuperações, tá bom? Rapaziada, olha aí, reviravolta. Segundo o Gabriel Sá, a votação que poderia afastar o Outen Aires por 120 dias da presidência do Conselho do São Paulo foi cancelada. Isso mesmo, a votação foi cancelada. O conselheiro Richard Magalhães aí formalizou um documento da suscitação de dúvida estatutária. Ele questiona a validade da votação de afastamento do Outen com base no artigo do Estatuto, que a recomendação de afastamento feita pela Comissão de Ética foi pautada. A decisão foi acatada por João Farias, vice-presidente do Conselho, que afirma que o pedido será submetido a uma análise jurídica. Posteriormente, ele pode remarcar a votação. Então, a votação aí que está marcada para ter aí para ter uma possível punição de 120 dias para o Outen, foi cancelada a votação, tá? Por conta aí de artigo do Estatuto, e agora vai passar por uma análise jurídica e pode ter depois aí, né, pode marcar, né, para ter uma nova reunião, aí uma nova votação para a punição do Outen. Até lá, ele segue como presidente do conselho, normalmente aí, né? Rapaziada, com todo respeito, irmão, já tô de saco cheio disso aqui. Posso falar a verdade? Tô já de saco cheio disso aqui.
Que se dane, eu já não tô nem mais. Verdade é, já não tô nem mais. Vamos mudar de assunto aqui. Que é isso, que olha, eu vou te contar. Paciência tem limite, irmão. Tem coisa que, olha, vou te contar. Paciência tem limite, a minha já acabou, tem tempo. Pra gente avançar aqui e falar sobre mercado da bola, falar sobre essa situação aí, do Cruzeiro interessado no Wendel, lateral esquerdo do São Paulo. Segundo André Hernan, em busca de um lateral esquerdo experiente, o Cruzeiro fez uma sondagem pelo Wendel do São Paulo. Há dois grandes obstáculos. Primeiro, o São Paulo não pretende facilitar a saída. O atleta, por sua vez, tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro e está muito perto de atingir o limite de 12 partidas por equipe na competição. Então, vamos lá. Teve um contato inicial do Cruzeiro, né, aí pelo Wendel, né, até o ponto que o André Hernan traz aqui, é que foi a pedido do técnico Arthur Jorge, que é o técnico do Cruzeiro. Os dois trabalharam juntos já, eles já se conhecem. Aí, então teve um contato inicial e não teve ainda uma proposta ou negociação. A janela está fechada, seria para a janela do meio do ano quando abrir. Mas por enquanto a janela está fechada, então só uma sondagem. Aí tem essa questão, né? Tem que ver se o São Paulo tem interesse, tem que ver também, né, se vai chegar a proposta. Aí, dependendo da proposta, pode agradar ou não o São Paulo. Só que tem uma questão. A janela só abre no meio do ano. Se eu não me engano, se não me falha a memória, a janela abre em julho. Só que até lá, irmão, até abrir a janela, vai ter muito jogo. Tem muito chão. Até lá. E ele só pode aí, literalmente, jogar mais um jogo pelo São Paulo no Brasileiro. Porque se ele for negociado, ele só pode jogar mais um jogo, né? Porque ele jogou 10 até aqui. Se ele jogar mais um, vai para 11. Ele ainda vai poder, né, jogar o Brasileiro por outro clube. Só que se ele jogar 12 jogos, né, no caso mais 2, aí ele já não jogaria o Brasileirão pelo Cruzeiro, caso seja negociado da janela do meio do ano. Então, acho difícil isso acontecer, tá? Porque não acho que o São Paulo vai... Não vamos utilizar o Wendel, vamos deixar ele de molho, porque se ele jogar mais 2 jogos, ele não pode jogar pelo Cruzeiro, pelo Brasileirão. Não acho que isso vai acontecer, né? Não acho que isso vai acontecer. Porque, cara, assim, a janela tá chegando em julho? Tá. Mas, cara, ele tá a 2 jogos de bater os 12 jogos ali, de não poder mais jogar para outro time no Brasileiro, né? Então, acho difícil aí acontecer algum tipo de negociação. Aí, a não ser que ele jogue os 12 jogos e mesmo assim o Cruzeiro queira levar ele, né? Para jogar Copa do Brasil, Libertadores, não sei, né? Resumindo, rapaziada, como é bem claro no futebol, depende da proposta. Às vezes é uma proposta que chega que é bem baixa e não vale a pena para o São Paulo, e às vezes é uma proposta acima das expectativas, o São Paulo acha bom negociar. Então tem que esperar a janela abrir, tem que esperar para ver se vai chegar a proposta de fato pelo Cruzeiro, aí a gente vai ter um pouco mais aí de noção do que o São Paulo vai querer fazer, se vai ter interesse em negociar o Wendel ou não. Até lá, vamos esperar. Vamos ficar no aguardo aí, né? Minha opinião também é essa. Depende da proposta. Simples. Vamos aguardar aí, tá bom? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, vamos falar sobre o Bobadilha. Acho que a gente nem comentou no pós-jogo, pô, tão puto, né, cara? Pô, o time, né, foi amassado, ganhou 2 gols e conseguiu perder, né? Acabou que a gente nem comentou sobre as polêmicas, né? Teve a questão da comemoração, jogaram um monte de coisa no gramado na hora do gol do São Paulo. E teve a questão do Bobadilha, né? Que foi a comemoração dele na hora que o Luciano faz o gol. Segundo o Igor Siqueira do UOL, o Bobadilha do São Paulo foi denunciado no STJD por gesto em jogo contra o Corinthians e pode ser suspenso. A Procuradoria do STJD entendeu que o gesto foi obsceno. O jogador pode ser suspenso de 1 a 6 jogos, né, que ele pode pegar aí de gancho. Tá? Então ele foi denunciado aí e a Procuradoria do STJD entende que aquele gesto foi um gesto obsceno. Por isso a denúncia e ele pode pegar esse gancho aí. Assim, cara, até meio curioso, né? Porque meio controverso, porque ele pode ser... Aí, ele vai ser julgado e pode ser punido por um lance que ele não foi nem expulso no jogo. Curioso, né? O cara não é expulso na hora do jogo, mas pode pegar um gancho. Curioso, né? Assim, vamos lá. É legal o gesto do Bobadilha? Não. É bonito?
Não. Só que também não é um gesto que foi igual a alguns casos que a gente viu recentemente. A gente viu 2 ou foi 3 jogadores do Corinthians, né, em pouco tempo atrás sendo expulsos por conta de gestos obscenos. Se for pegar esses gestos dos jogadores do Corinthians que foram expulsos, o do Bobadilha não é igual ao dele, dos outros jogadores. Não é. Literalmente aí, não é. Entendeu? Então, por isso, eu não acho que o jogador tinha que ter sido expulso ontem. Acho que o Daronco acertou. E também não acho que ele tem que ser punido, né, pelo STJD. Tá? Acho que uma recomendação aí, né, dar um alerta para os jogadores, né, acho que para os jogadores no geral, porque isso está acontecendo com muita frequência nos últimos tempos, né, cara? Sei lá, irmão. Alguma coisa educativa aí, para os jogadores pararem com esse tipo de coisa, porque não é legal de fato. Mas não acho que seja passivo aí de um jogador pegar gancho e ficar de fora, né, cara, de jogos aí do São Paulo por conta disso. Entendeu? Eu acho que seria aí errado uma possível punição, um possível gancho para o jogador. Porém, foi denunciado e vai ter aí o julgamento. Vamos aguardar aí. Em alguns casos, quando vai para o STJD, acontece muito, né, do clube ele fazer um acordo com o STJD e nem ter o julgamento, né? E muitas vezes também tem um julgamento, o jogador é ali absolvido, né, cara? Paga ali não sei quantas cestas básicas e fica por isso mesmo. Então, vamos ver se o São Paulo tentar fazer um acordo aí com o STJD, né? Acho até que vai. Acho que no final de tudo, acho que ele não vai pegar gancho. Acho que ou o São Paulo faz um acordo, né, ou eles vão lá, né, para pagar algumas cestas básicas e vai ficar por isso mesmo. Acho eu que é isso que vai acontecer. Acho, tá? Só chute, só palpite. De qualquer maneira, não acho que seria justo aí um gancho para ele. Pelo menos na minha humildíssima opinião. Tá? Pelo menos na minha humildíssima opinião. O que é que você acha sobre isso? Dá o papo reto aí nos comentários, tá bom, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, São Paulo joga amanhã um jogo importante, bastante decisivo, que é o jogo contra a equipe do Juventude. O São Paulo conheceu o árbitro que irá apitar a partida decisiva contra o Juventude, aí, né, nessa quarta-feira, que vai ser esse jogo, lá em Caxias do Sul. E quem apita o jogo é o senhor Rodrigo Pereira, tá? Que é de Pernambuco aí. Ele que vai apitar o jogo amanhã lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Não me recordo, tá? Dele ter prejudicado o São Paulo alguma vez em algum jogo. Eu não me lembro de cabeça, tá? Olha que os árbitros que prejudicam o São Paulo, ó, fica bem marcado na nossa memória, né? E eu não me recordo de um jogo que ele tenha prejudicado o São Paulo, tá? O Rodrigo Pereira. Porém, tá? Ele, na minha cabeça, na minha memória aqui, eu não me lembro dele ter prejudicado o São Paulo em algum jogo específico. Se tiver, tá me fugindo aqui a memória. Porém, ele é um árbitro muito polêmico, tá? Por mais que eu não me lembre de não tenho nenhum tipo de lembrança dele em relação ao São Paulo, mas eu tenho aqui muitas lembranças de várias polêmicas que ele se meteu, tá? Em jogos de outros times aí de Campeonato Brasileiro, de outras competições, ele é muito polêmico e muito criticado pelas atuações dele. Um árbitro polêmico aí, né? Então, como eu sempre comento, né, rapaziada, torcer para não ter nenhum tipo de polêmica aí, que os jogadores sejam protagonistas e que decidam, né, o jogo aí dentro das quatro linhas, porque acho que independente de árbitro ser ruim, ser bom, de marcar muita falta, de árbitro que deixa o jogo seguir, de árbitro que dá muito cartão, de árbitro que não dá muito cartão, independente da característica de condução de jogo do árbitro, a pior coisa que existe é o árbitro que decide jogo, tá? O árbitro que vai lá, irmão, comete um erro absurdo e com esse erro ele decide o resultado da partida. Para mim isso é a pior coisa com sobra na arbitragem no Brasil. Com sobras é a pior coisa aí.